Hi there, welcome back to English with Vivi. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Teacher Viviane e como vocês sabem, esse canal aqui foi criado para dar dicas de inglês para vocês. Então, se você até hoje não é inscrito aqui, já para e faz a sua inscrição, já compartilha com seus amigos que também estão aprendendo inglês e fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que a dica de hoje vai ser muito legal para vocês. Geralmente, quando a gente já foi a algum lugar, a gente diz, eu conheço Natal, eu conheço Paraná. A gente tem essa mania de falar, eu conheço. Mas tem uma grande diferença cultural sobre isso. Se eu traduzir o conhecer para o inglês, quando eu quiser contar para algum gringo que eu conheço algum lugar, eles vão ficar bem confusos se a gente falar usando o verbo know, que é conhecer. Ou o verbo meet. O meet é usado só para a gente falar que quer conhecer pessoas. E o know é quando você tem um conhecimento mais profundo, quando você sabe que aquilo ali existe, tá? Se você perguntar para alguém, do you know São Paulo? Você pergunta para um gringo, do you know São Paulo? Aí ele vai entender, assim, se você sabe que São Paulo existe no mapa. Ele não vai entender que você está perguntando se ele já esteve aqui em São Paulo, né? Então, eu vou mostrar para vocês 4 formas para vocês falarem isso que vocês estão querendo falar. Número 1, você pode usar o visit, o verbo visit. I want to visit New York, for example. Ou então você pode falar I would like to visit London, ok? Vocês perceberam que depois do visit, eu já coloquei direto o lugar que eu gostaria de visitar. Gente, não é só para estados ou cidades, você pode colocar um museu que você quer conhecer, um parque, uma praia especial que você gostaria de ir. E aproveitando que eu falei gostaria de ir, né? Então a gente também pode usar o verbo go, tá? É a segunda dica. Então, I want to go to Australia. Ou então, I would like to go to London, for example. Nesse caso, go to. Eu preciso colocar o to depois do go, antes do nome do lugar, tá bom? Terceira dica é você usar o travel. I want to travel to Fernando de Noronha. E também precisa do to depois do travel. Quem viaja, viaja para algum lugar. Então, essa função do to aí na frase. Então, a última dica, a dica número 4, eu acho que vai ser a mais útil para vocês. Principalmente meus alunos. Ai, teacher, você já foi para os Estados Unidos? Você já foi para a Inglaterra? Eles gostam de perguntar isso. Você já foi? Aí eu respondo, eu já fui para tal lugar. Então, se eu fosse falar isso em inglês, eu diria assim, I've been to London. E se você quiser perguntar, have you been to England? E vocês viram que aí também eu tô usando to antes do nome do lugar? Precisa, tá bom? Revisando, eu posso usar visit e o nome do lugar. Eu posso usar o go to e o nome do lugar. Eu posso usar o travel to e o nome do lugar. E posso usar o have been to e o nome do lugar. Combinado? E aí, como que fica se você quiser usar um meet, né? O meet que eu disse lá no começo do vídeo que é para pessoas, para você memorizar legal que o meet só vale para pessoa, lembra que uma das primeiras frases que vocês aprendem em inglês é nice to meet you, prazer em te conhecer. Então eu tô conhecendo uma pessoa, né? É um encontro, uma reunião, eu tô reunindo pessoas. Tanto que a palavra reunião em inglês é meeting ou meeting, ok? E aqui presta muita atenção, porque, por exemplo, se você quer falar que você quer conhecer alguém, eu gostaria de conhecer sua mãe. Nossa, você fala tanto dela, eu gostaria de conhecer sua mãe. I would like to meet your mother. Eu gostaria de me encontrar com ela, de me reunir com ela. Essa é a ideia para eles. Tá? Aí se eu quiser perguntar para alguém, para um gringo, se ele conhece alguém, se ele já ouviu falar de alguém, aí eu posso usar o know de novo. Veja bem, se ele tem familiaridade com essa pessoa, se ele sabe que ele existe. Então, até aconteceu uma vez comigo nos Estados Unidos, eu tava falando de religião, e eu queria perguntar pra minha host mother se ela conhecia Allan Kardec. A gente ouviu muito falar dele quem é espírita aqui no Brasil, né?
Então, eu deveria perguntar em inglês, se eu fosse falar isso pra ela. Do you know Allan Kardec? Você já ouviu falar? Você sabe quem é? Esse é o sentido. Vocês viram a diferença? Existe uma outra forma de você falar, conhecer, quando você quer conhecer melhor, quando você quer se aproximar de alguém, que aí você pode usar o know, mas você precisa usar o know junto com o get. Vou mostrar como fica. Então, eu diria assim, I'd like to get to know Adriana. Aí, por exemplo, quando você quer falar assim, um rapaz quer falar assim, eu quero conhecer sua irmã, já com aquela intenção de conhecer melhor, paquerar, aí ele diria pro amigo, I'd like to get to know your sister. Então, retomando aqui esse finalzinho do vídeo. Então, meet é quando eu quero conhecer alguém ou quando eu quero me encontrar com alguém, tá? É o sentido de reunir. O outro que eu ensinei vocês foi o know, quando eu falo que se você conhece, quando eu quero perguntar se alguém conhece alguém, eu digo, do you know Rita? Você conhece a Rita? Oh, yeah, I know her. Sim, conheço. Tá? Aí, nesse caso, eu não tô falando profundamente, tá? O último sentido que eu disse pra vocês do uso do know é que, para pessoas, é quando você quer conhecer um pouco melhor, quando você quer se aproximar. Aí você usa o get to know. Eu queria conhecer melhor meu vizinho, né? Me dar melhor com ele, me aproximar dele, da família dele. Então, I'd like to get to know my neighbor, alright? Gente, não tem como esse vídeo não ficar um pouquinho maior do que eu prometi pra vocês esse ano, mas é que eu não posso deixar de falar pra vocês que o verbo know também assim, eu sei fazer tal coisa. A gente tem que tomar cuidado pra usá-lo nessa forma. Porque se eu quiser falar assim, eu sei tocar piano, I can play the piano. I can, eu uso can, tá bom? Se eu quisesse falar, usar o know, eu diria I know how to play the piano. Então, para usar o know, precisa do how, ok? So, I hope you enjoyed this video. Share with your friends. Keep studying and see you next video. Bye!